Você já se perguntou como o mal entrou no mundo? Essa é uma das questões mais intrigantes da humanidade, que desafia teólogos, filósofos e crentes de todas as eras. Para muitos, a história da queda de Satanás oferece uma explicação poderosa e profunda sobre a origem do mal. Nos próximos momentos, você descobrirá segredos surpreendentes sobre essa queda, sobre o anjo que ousou desafiar o próprio Deus. Esse ser, outrora perfeito e glorioso, se transformou no símbolo do orgulho e da rebelião. Vamos explorar como sua busca por poder desencadeou uma das maiores guerras espirituais da história. Fique conosco e desvende mistérios que irão mudar sua visão sobre o bem e o mal. A verdade revelada começa agora. De onde surgiu o primeiro desejo maligno de Satanás? Para compreender essa questão, precisamos retornar ao início dos tempos. Segundo a Bíblia, Deus formou Satanás como um anjo, e todos os anjos foram criados por meio do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. João, no capítulo 1, versículo 3, nos ensina: todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele, e sem ele nem mesmo uma única coisa que existe teria sido feita. Esse versículo sublinha a absoluta soberania de Cristo na criação, indicando que nada, absolutamente nada, foi criado sem ele. Contudo, uma pergunta intrigante surge: como pode um Deus santo criar o mal? A resposta está na compreensão da natureza dos anjos e da liberdade concedida a eles. Deus, por ser santo, não pode estar diretamente envolvido na criação do mal, portanto, tanto pela razão quanto pela Bíblia, fica claro que todos os anjos foram criados em um estado de santidade, cada um sendo uma criação direta de Deus. Eles foram dotados de livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre obedecer ou se rebelar. Foi nesse contexto que o primeiro desejo maligno surgiu. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não só atraiu a ira divina para si, mas também convenceu um número significativo de anjos a se voltarem contra Deus. A magnitude dessa rebelião é difícil de imaginar, mas estima-se que 1/3 dos anjos tenha seguido Satanás em sua insurreição. Esse momento marcou uma transformação profunda. Satanás e seus anjos se tornaram verdadeiramente malignos e hostis contra Deus, seus planos e a humanidade que ele criou. Antes de sua queda, Satanás desfrutava de uma posição de imenso poder e prestígio. Em Ezequiel 28, 12-19 e Isaías 14, 12-17, encontramos descrições detalhadas de sua glória original e subsequente queda. Isaías 14, 12-15 declara: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, tu que enfraquecias as nações, foste abatido ao chão, mas dizias em teu coração: subirei ao céu, vou elevar meu trono acima das estrelas de Deus, sentarei no monte da Assembleia, nas extremidades do norte, ascenderei acima das alturas das nuvens, farei de mim mesmo semelhante ao Altíssimo. Mas na realidade serás rebaixado ao Sheol, às profundezas da cova, ao reino dos mortos. Essas passagens descrevem Satanás como um ser dotado de imensa beleza e sabedoria. Ele era o querubim ungido que andava entre as pedras de fogo, uma posição de proximidade e intimidade com Deus. Sua perfeição era total, tanto em atributos pessoais quanto morais. No entanto, foi justamente essa perfeição que plantou as sementes de sua queda. O orgulho, nascido de sua beleza e sabedoria, corrompeu sua sabedoria e levou à sua rebelião. A origem da perversão em Satanás é um mistério profundo. Em Ezequiel 28, 15-17, lemos: eras íntegro nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste teu interior de violência e pecaste. Por isso fui lançado fora como coisa profana do monte de Deus e te destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Esses versículos sugerem que o pecado de Satanás foi, em essência, o pecado do orgulho. Ele foi lançado fora como coisa profana do monte de Deus, por causa da abundância do seu comércio e da violência interior que surgiu como resultado. Meditando sobre sua própria beleza e sabedoria, Satanás se tornou arrogante, vendo-se como igual ou superior ao próprio Deus. A rebelião de Satanás não se limitou a ele. Sua influência levou 1/3 dos anjos a seguir seu caminho de rebelião, transformando-se em demônios. A guerra espiritual que se seguiu teve consequências cósmicas. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, lançados à terra, onde continuam sua guerra contra Deus e sua criação. Em Lucas 10:18, Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Esta declaração de Jesus é um lembrete do poder e da autoridade divina sobre o mal.
A queda de Satanás é uma história de orgulho, rebelião e a corrupção do que era originalmente perfeito. É um lembrete solene da fragilidade da criação e da necessidade de humildade e obediência a Deus. A guerra espiritual que começou com essa rebelião continua até hoje, afetando cada um de nós de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis. Ao entender a origem do mal através da queda de Satanás, somos chamados a refletir sobre nossa própria vida, nossas escolhas e a constante batalha entre o bem e o mal. A história de Satanás serve como um poderoso aviso e uma convocação para buscarmos a verdade, a humildade e a submissão à vontade de Deus. A verdade revelada sobre a queda de Satanás não apenas nos dá um vislumbre do passado, mas também nos prepara para enfrentar os desafios espirituais do presente e do futuro. Os capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 a 19, e 14 de Isaías, versículos 12 a 17, são passagens importantes associadas ao estado original e à queda de Satanás. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, lê-se: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora! Tu que enfraquecias as nações, foste abatido ao chão. Mas dizias em teu coração: subirei ao céu, vou elevar meu trono acima das estrelas de Deus, sentarei no monte da Assembleia, nas extremidades do norte, ascenderei acima das alturas das nuvens, farei de mim mesmo semelhante ao Altíssimo. Mas na realidade serás rebaixado ao Sheol, às profundezas da cova, ao reino dos mortos. Aqueles que te virem ficarão a contemplar, refletindo: este é o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que transformou o mundo em um deserto e derrubou suas cidades, que não permitiu que seus prisioneiros retornassem para casa. Antes de sua queda, Satanás parece ter desfrutado dos mais altos níveis de poder e prestígio jamais concedidos a uma criatura. Primeiro, sua natureza. Satanás pertence à classe dos querubins, seres angelicais da mais elevada ordem. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, lê-se: Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, eu te coloquei lá, estavas no santo monte de Deus, andavas entre as pedras de fogo, jóias cintilantes. E no versículo 12 do mesmo capítulo: Filho do homem, entoe um lamento pelo rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. As expressões, selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza indicam que ele era superior a todos os outros seres vivos em inteligência e atração física. Segundo, a posição de Satanás, ele não era apenas um líder ungido, mas também era chamado de querubim da guarda, uma referência que pode indicar seu papel como guardião, uma espécie de honra e proclamador da majestade e santidade de Deus. Terceiro, a habitação. Ele parece ter estado na presença de Deus, já que andava entre as pedras de fogo. Em Ezequiel, capítulos 28, versículos 13 a 16, descreve-se: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, o rubi, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda, e o ouro. A obra dos teus engastes e dos teus encaixes estava em ti preparada no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, e eu te coloquei ali, estavas no santo monte de Deus, andavas entre as pedras de fogo, jóias cintilantes. Eras íntegro nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste teu interior de violência e pecaste, por isso fui lançado fora como coisa profana do monte de Deus e te destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Quarto, a perfeição. Esta frase resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito e irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até cometer seu primeiro pecado. O anjo era cheio de sabedoria e belo como tudo que Deus criou. Este anjo era impecável desde o início e, além disso, era particularmente atraente. Querubins e serafins parecem ser seres celestiais supremos. Todos esses aspectos indicam que esta pessoa tinha a maior hierarquia entre todos os seres criados no universo. O anjo estava no Monte Santo de Deus, uma referência à glória visível de Deus e ao lugar onde ele habita. Este anjo estava muito próximo do Senhor, também caminhava entre as pedras de fogo. A origem da perversão é um mistério. Deus apenas diz que a iniquidade foi encontrada nele. A melhor pista está em Ezequiel,
capítulo 28, versículo 17. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, eu te lancei por terra, eu te expus perante os reis para que te contemplem. Sua natureza orgulhosa e a obsessão consigo mesmo constituíram seu pecado. Meditando sobre a beleza que Deus lhe concedeu, ficou mesmerizado por si mesmo e tomado pelo orgulho. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. O contexto dessas palavras é o retorno dos 70 discípulos que Jesus enviou para evangelizar e preparar seu caminho para Jerusalém. Quando os 70 voltaram de sua missão, ficaram maravilhados ao aprender que até os demônios se submeteram a eles, conforme Lucas, capítulos 10, versículos 17 e 18, os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus lhes respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. As palavras de Jesus são um alerta contra o orgulho, como se ele estivesse dizendo: Sim, vocês estão exultantes porque até os demônios se submeteram a vocês, mas lembrem-se de que o orgulho é o pecado que origina todos os outros. O excesso de arrogância provocou a queda de Lúcifer da graça e sua expulsão do céu. Tenham cuidado para evitar esse perigo potencial. Lúcifer se exaltou por causa do seu orgulho. Então, Deus o removeu de sua posição original no céu, como é dito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ele não deve ser um novato, para que não se torne arrogante e caia na mesma condenação que o diabo sofreu por sua arrogância e orgulho. O pecado explora as bênçãos de Deus para seu próprio benefício. Lúcifer também levou outros anjos a se desviarem do caminho que Deus havia traçado para eles. Em Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 e 19, está escrito: Profanaste teus santuários pela grande quantidade dos teus pecados e pela enormidade da tua culpa, pela injustiça do teu comércio. Por isso fiz surgir um fogo do teu meio que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, à vista de todos os que te observam. Todos os povos e nações que te conheciam ficaram horrorizados contigo, chegaste a um fim horrível e espantoso e deixarás de existir. As palavras comércio e injustiça podem se referir ao ato de atrair um grande grupo de anjos para sua causa maligna. Seu habitat também foi profanado pelo seu pecado. Acusação e punição. Devido ao pecado de arrogância e violência de Satanás, Deus o expulsou de sua posição privilegiada perto do trono de Deus, fora do monte de Deus. Pode ser que ele tenha sido lançado à terra após seu pecado original, como lemos na Bíblia: Eu te lancei por terra. Assim, Deus o acusou de uma rebelião flagrante e infundada e o expulsou de sua companhia. Sua maior punição é o lago de fogo. Cristo disse em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, Deus o removeu de sua posição original, de sua moradia original e o afastou de sua presença.